nessa aula 6 nós vamos finalizar com o preparo de materiais para uso em análises microbiológicas de alimentos, as diluições e o preparo dessas soluções. Vamos lá! Olá, pessoal! Vamos lá iniciar a aula 6 sobre os processos de esterilização, desinfecção e preparo de material para uso em análises microbiológicas de alimentos. O objetivo principal da aula é que vocês aprendam os agentes físicos e químicos que são utilizados nesses procedimentos, as diluições de álcool e cloro que são utilizados nos processos de desinfecção, bem como as etapas do material também que é utilizado nas análises. Então, em relação aos procedimentos de esterilização e desinfecção, há uma diferença básica entre esses dois procedimentos, que é sobre o grau de eliminação de micro-organismos. No caso da esterilização, é um processo que visa eliminar totalmente os organismos vivos. E no processo de desinfecção, ele só visa a redução da carga microbiana. Na verdade, ele visa também eliminar os micro-organismos tidos como patogênicos, mas não é possível dizer que todos os micro-organismos foram eliminados. Outra diferença entre a esterilização e a desinfecção é que no primeiro, na esterilização, você tem o uso de agentes físicos ou agentes químicos que vão atuar sobre os micro-organismos, destruindo-os completamente. No caso da desinfecção, você tem a utilização de agentes químicos, que são germicidas, que vão reduzir a carga microbiana dessa superfície ou o equipamento que for utilizado, o produto químico. Em relação aos agentes utilizados, os agentes físicos são o calor úmido, o calor seco e a radiação UV. No caso do calor úmido, este é uma técnica que se utiliza para esterilização em todo material, ela é preferencial de fato, e aí se recomenda o uso de um equipamento tido como autoclave. Então, a base da utilização desse mecanismo é o autoclave e a recomendação é um padrão, é um parâmetro de 121 graus por 15 minutos. Tá? No caso da utilização do calor seco, nós temos uma temperatura mais elevada, que seria a 160 graus por aproximadamente 1 ou 2 horas. Então, a temperatura e o tempo são maiores. Daí a importância da utilização do calor úmido. A água ela facilita o processamento, a esterilização desse produto, e aí acaba aqui, no caso do calor seco, a ausência da água leva a um tempo maior e uma temperatura também maior. Ela é usada em geral para materiais como o caso do vidro ou metal. No caso da radiação ultravioleta, ela tem um efeito bactericida muito importante, tá? E, de fato, ele atua justamente no ponto da proteína. Então, ele desnatura a proteína, muda sua função, e aí ele tem seu efeito bactericida ativo. Quanto menor é o comprimento de onda, maior é a ação bactericida. Então, em geral, trabalha-se com pequenos comprimentos de onda curto. Em relação aos agentes químicos, a função desses agentes químicos é principalmente atuar sobre os lipídios da membrana celular, ou seja, eles são lipossolúveis, destroem essa membrana celular, causam desequilíbrio nessa membrana celular, e aí leva às alterações na conformação da estrutura da proteína, dos micro-organismos, e aí levam à sua destruição. Em relação às alterações irreversíveis de proteína, também. Então, é similar ao efeito da radiação UV, alterando aí como desnaturante proteico, e aí leva ao efeito também de eliminação de micro-organismos, ou redução da carga microbiana. Tá? Em relação aos biofilmes, nós temos aqui uma imagem que foi retirada do livro-texto de vocês, na página 93, mostrando a formação de biofilmes. A gente tem muitos problemas em relação a superfícies de equipamentos, superfícies de bancadas, pelo acúmulo de resíduos, que seria a associação de resíduos alimentícios, fontes de micronutrientes e micro-organismos associados. Tá? Então, esses micro-organismos eles acabam formando uma camada na superfície de equipamentos, reservatórios, e esses biofilmes, eles devem, de fato, serem removidos por soluções desinfetantes, como, por exemplo, o uso do álcool como um químico, e aí
facilitar esse procedimento de desnaturação proteica, morte desse micro-organismo e aí a retirada desses resíduos, evitando que esses resíduos fomentem ou deem condições de crescimento para outros micro-organismos. Um outro tópico importante, na verdade, 3 tópicos importantes para essa aula, são em relação à preparação do álcool, diluição de produtos clorados, tem forte poder desinfetante, e o preparo de material para uso em relação à preparação do álcool. O que é que a gente tem aqui explicando o livro-texto de vocês? A gente sabe, se eu tenho, aqui ele está dando um exemplo de um álcool 96, que ele diz que o álcool 96 ele é constituído de 92,8% de álcool. Então, para cada 100 ml de álcool, eu tenho 938 ml de álcool. Para cada 1000 ml de álcool, eu tenho 938 ml de álcool e 62 ml de água. Tá? Então, por que ele está dizendo isso aqui, Ellen? Porque, veja, né, 92,8%, então em cada 100 ele vai ter 92,8%. E aí a gente vai conseguir essa regra de 3 aqui, ó. Para cada 1000 ml de álcool, ele vai ter o grau e NPM de 92,8%. Então, para X, quanto eu vou ter de álcool em um álcool 70? E aí ele dá o volume em ml. Então, no álcool a 70% de álcool, eu vou precisar de 754,31 ou 754,3 ml de álcool. Então, para produzir o álcool a 70, eu vou precisar de 954,31 ml de álcool chamado 96 e completar esse percentual para atingir os 1000 ml de água. Então, eu tenho 1000 ml, que é o total a ser produzido, menos os 754, que dá igual a 245,69 de água. Tá? Então, esse volume vai ser igual a 1000 ml de álcool a 70. Então, aqui é um exemplo de fórmula de você transformar um álcool 96 em um álcool a 70. Em geral, é isso que acontece nos laboratórios. Outro aspecto importante é em relação à diluição de produtos clorados. Eu tenho aqui a solução em ppm, que é tida como parte por milhão. Como é que a gente calcula isso? Aqui eu tenho, normalmente a água sanitária ela apresenta um percentual de 2,5 de clorativo. Tá? 2,5 de clorativo significa 2,5 gramas em cada 100 ml. Tá? E aí, paralelamente, se eu tenho 25 gramas, eu vou ter proporcional em ml para 1000 ml. Então, 2,5 gramas está para 100 ml, assim como 25 gramas está para 1000 ml, o que representa 1 litro. E isso representa 25 mil partes por milhão. Tá? Só que aí eu tenho 25 partes por milhão em 1 litro. Tá? O que representa 25 miligramas em 1 ml. Então, se eu desejar fazer uma solução de 200 ppm, ou seja, 200 gramas por ml, nós sabemos que para cada ml de 25 miligramas de cloro, devemos utilizar 8 ml de água sanitária. Aqui nós temos outro cálculo, só que para a produção aqui da solução. Tá? Então, se eu sei aqui já foi dado que 1 ml apresenta 25 miligramas de clorativo. Então, em 200 miligramas de clorativo, eu vou apresentar X. Isso quer dizer que para conseguir essa concentração, eu vou precisar de 8 ml. Ok, então 8 ml mais 292 para completar 1000 litros. Tá? Esse cálculo aqui abaixo, vocês estão vendo, só que é para produção, é o mesmo cálculo que foi executado, só que para a produção a partir de um cloro 10%, diferente da água sanitária. Ok? Em relação ao preparo de material, nós temos uma etapa importante que seria a descontaminação. Então, todo produto, a partir do momento que é concluída a etapa de produção, de análise, é preciso que seja descontaminado antes de ser lavado, a fim de eliminar o risco para o manipulador. Esse produto é lavado, principalmente com as etapas, contemplando a etapa de desinfecção, seguido do acondicionamento em local limpo. Assim, nós encerramos mais uma aula.